Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de você comenta a própria vida. Não é uma voz audível, mas você a conhece intimamente. Ela surge quando você acorda, quando caminha pela rua, quando tenta dormir. Ela opina, julga, antecipa, relembra, critica, compara, e durante toda a sua vida, você aprendeu a chamar essa presença de eu. Mas e se isso não for verdade? E se aquilo que pensa dentro de você não for você? Essa pergunta não é filosófica, ela é profundamente pessoal. Porque se essa voz não é você, então quem você tem sido até agora? Enquanto você escuta estas palavras, perceba algo simples e desconfortável. Pensamentos estão surgindo em você agora, talvez concordando, talvez resistindo, talvez tentando entender, talvez dizendo, isso faz sentido, ou isso é exagero. Observe com honestidade. Se você é quem pensa, quem está percebendo o pensamento acontecer? Se você é a mente que fala, quem é aquele que escuta? Carl Jung dizia que o maior perigo da psique humana não é o caos, mas a identificação inconsciente. O problema não é pensar, o problema é acreditar que você é aquilo que pensa. Durante anos você foi ensinado a acreditar que existe um centro claro dentro da sua mente, um eu firme, sólido, no comando. Um diretor invisível puxando as alavancas da sua vida. Mas Jung observou algo perturbador. Grande parte da nossa vida psíquica acontece fora do controle do ego. Pensamentos surgem sozinhos. Emoções emergem sem permissão. Impulsos aparecem antes de qualquer decisão consciente. Ainda assim, o ego se apressa em dizer, fui eu. Esse é o truque. O ego não cria a psique. Ele apenas reivindica a autoria depois que algo já aconteceu. Pense com sinceridade. Você escolheu o próximo pensamento que teria hoje pela manhã? Você decidiu conscientemente qual lembrança surgiria do nada? Ou qual emoção iria atravessar seu corpo em um momento específico? Jung chamava isso de autonomia dos complexos. Partes da psique vivem, agem e reagem como se tivessem vida própria. E mesmo assim, você aprendeu a se identificar com esse fluxo automático, como se ele fosse a sua essência. É aqui que nasce o sofrimento psicológico mais profundo, quando o ego acredita que é o todo. Existe algo em você que observa essa confusão silenciosamente. Algo que percebe o medo sem ser o medo, que percebe a ansiedade sem ser consumido por ela, que percebe o pensamento sem precisar segui-lo. Mas cuidado, Jung alertava, até essa posição pode se tornar uma armadilha, porque o ego é astuto. Quando ele percebe que não pode mais se identificar com o pensamento, tenta se identificar com o observador. Agora, eu sou aquele que observa, ele diz. Mas quem observa o observador? Quem está consciente dessa suposta posição elevada? Neste ponto, muitas pessoas sentem um leve desconforto, quase um vazio. A sensação de que o chão psicológico começa a ceder. Isso é bom. Jung dizia que não existe transformação sem desorientação. Quando as antigas certezas começam a ruir, algo mais profundo tenta emergir. O ego, acostumado a ocupar o centro do palco, resiste. Ele quer respostas rápidas, definições claras, rótulos. Mas a psique profunda não funciona assim. Ela se revela por símbolos, por silêncio, por experiências que não cabem em frases simples. Talvez, pela primeira vez, você esteja percebendo que não é a voz que comenta a sua vida. Talvez esteja intuindo que essa voz é apenas uma função psíquica, não a totalidade do que você é. Jung chamou esse centro maior de self. Não um eu melhor, não uma versão idealizada de você, mas o princípio organizador da psique inteira. O self não fala como o ego fala. Ele não grita, não comenta, não julga. Ele se manifesta como ordem silenciosa, como sentido, como direção interior. E o ego, quando ocupa o lugar errado, tenta imitar essa autoridade. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa calar a mente para se encontrar, nem combatê-la, nem transcendê-la. O erro nunca foi pensar demais. O erro foi confundir pensamento com identidade. Quando essa confusão começa a se desfazer, algo sutil muda. O pensamento continua, a voz continua,
mas você já não está mais aprisionado nela. Você começa a perceber que existe um espaço psíquico mais amplo, onde o pensamento surge e desaparece, e esse espaço não precisa se explicar. Ele simplesmente é. Quando Jung falava do ego, ele não o tratava como um inimigo a ser eliminado, mas como uma função necessária que perdeu o lugar. O ego é útil para navegar o mundo, tomar decisões práticas, estabelecer limites. O problema começa quando ele acredita ser o centro absoluto da psique. Quando isso acontece, tudo precisa passar pelo seu crivo. Sentimentos, pensamentos, impulsos, desejos, e aquilo que não se encaixa na imagem que o ego construiu de si mesmo é reprimido, negado ou projetado nos outros. É assim que o conflito interno nasce. Não porque algo esteja errado em você, mas porque o ego tentou ocupar um trono que não lhe pertence. Observe sua própria experiência. Há momentos em que você pensa algo e logo em seguida se censura. Não deveria pensar assim. Há emoções que surgem e imediatamente são rejeitadas. Isso não combina comigo. Jung chamou esse movimento de inflação e repressão do ego. Inflado, ele acredita ser o todo. Ameaçado, ele empurra partes inteiras da psique para a sombra. Mas aquilo que é empurrado não desaparece. Retorna de formas distorcidas. Ansiedade sem motivo claro, irritação excessiva, tristeza persistente, sensação de vazio, conflitos repetitivos nos relacionamentos. A psique sempre busca totalidade. Quando o ego se opõe a isso, o sofrimento se torna o mensageiro. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando controlar seus pensamentos, suas reações, sua imagem, tentando ser a melhor versão de si mesmo. Mas Jung advertia: tornar-se inteiro não é tornar-se perfeito, é tornar-se consciente. E consciência não nasce do controle, mas da relação. O ego que tenta controlar tudo vive em permanente tensão, porque está lutando contra forças muito maiores do que ele. O inconsciente não responde a ordens. Ele responde à escuta. Existe algo profundamente libertador e ao mesmo tempo assustador em reconhecer que você não comanda sua vida psíquica da forma que imaginava. Assustador, porque o ego associa controle à segurança. Libertador, porque essa percepção dissolve uma culpa silenciosa que muitos carregam. A culpa de não conseguir ser sempre equilibrado, calmo, positivo, forte. Jung nos lembra que você não falha por ter pensamentos intrusivos ou emoções contraditórias. Isso é simplesmente a psique sendo psique. A falha acontece quando o ego se identifica com tudo isso e tenta fingir que não existe nada além dele. Neste ponto, algo importante precisa ficar claro. Jung não está dizendo que você é passivo, que nada importa, ou que suas escolhas são irrelevantes. Ele está apontando para uma realidade mais profunda. O ego não é o autor da vida psíquica, mas um participante dela. Quando o ego aceita esse papel, algo muda. Ele deixa de lutar contra o fluxo interno e passa a dialogar com ele. Em vez de tentar suprimir sintomas, começa a escutá-los. Em vez de se perguntar, como me livro disso, começa a perguntar, o que isso quer me mostrar? É aqui que o self começa a se manifestar com mais clareza, não como uma voz mística, mas como um senso interno de coerência, uma sensação de que, mesmo em meio ao conflito, existe uma ordem maior se reorganizando. Jung descrevia o self como o arquiteto invisível da psique. Ele não elimina o caos imediatamente, mas o utiliza. Aquilo que parecia erro passa a ter sentido. Aquilo que parecia fraqueza revela uma função. Aquilo que parecia apenas dor começa a se mostrar como transição. Quando você percebe que não é apenas o ego que pensa, decide e reage, uma nova postura interna se forma. Você começa a observar seus próprios processos com menos julgamento e mais curiosidade. O pensamento perde parte do seu poder hipnótico. A emoção deixa de ser um inimigo. E lentamente surge um espaço psíquico onde você pode existir sem precisar se definir a cada instante. Jung chamava isso de início da individuação. Não é um estado elevado, é um processo honesto, um caminho em que o ego aprende a servir, não a comandar. Talvez, pela primeira vez, você esteja sentindo algo diferente enquanto escuta isso. Não uma resposta clara, mas uma quietude estranha, uma sensação de que algo dentro de você reconhece essas palavras antes mesmo de compreendê-las. Isso não é o ego entendendo.
É o self sendo tocado. E quando isso acontece, não há necessidade de forçar conclusões. Basta continuar, porque o processo já começou. Em algum ponto do processo surge uma pergunta inevitável, quase perturbadora. Se o ego não é o centro absoluto da psique, se pensamentos e emoções surgem antes do controle consciente, então quem realmente decide? Essa pergunta costuma gerar resistência, porque toca em uma das crenças mais profundas da modernidade, a ideia de que somos agentes plenamente racionais, no comando da própria vida interior. Jung nunca negou a importância da consciência, mas ele foi direto ao ponto. A maior parte do que fazemos nasce de camadas que não controlamos. Observe com honestidade radical. Antes de uma decisão importante, o que acontece dentro de você? Pensamentos surgem espontaneamente, argumentos aparecem, medos se apresentam, desejos se insinuam, e só depois o ego organiza tudo isso em uma narrativa coerente e diz: eu decidi. Jung via isso como um fenômeno psíquico natural, mas profundamente mal compreendido. O ego acredita ser o autor, quando na verdade é, muitas vezes, o porta-voz tardio de processos inconscientes muito mais amplos. Essa constatação pode ser desconcertante. A mente reage imediatamente. Se eu não controlo meus pensamentos, então não tenho responsabilidade. Mas Jung desmonta essa conclusão simplista. Responsabilidade não nasce do controle total, mas da consciência crescente. Quanto mais você se torna consciente das forças que operam em você, menos dominado por elas você se torna. Não porque passou a controlá-las, mas porque deixou de ser inconsciente em relação a elas. A verdadeira liberdade não é impor vontade ao inconsciente, mas dialogar com ele. Aqui muitos percebem algo importante sobre o próprio sofrimento. A exaustão mental não vem apenas dos problemas da vida, mas da tentativa constante de administrar tudo internamente. Controlar pensamentos, corrigir emoções, censurar impulsos, vigiar reações. O ego vive em estado de vigilância permanente. Jung observou que esse tipo de postura cria uma tensão crônica na psique, uma sensação de estar sempre atrasado em relação a si mesmo. Algo já aconteceu dentro de você, e o ego ainda está tentando entender. Quando você começa a perceber que não escolhe o surgimento dos pensamentos, algo curioso acontece. A culpa diminui, a autocrítica perde força. A necessidade de se explicar o tempo todo começa a ceder. Você passa a entender que não é defeituoso por ter pensamentos contraditórios ou emoções inesperadas. Isso é a condição humana. O problema nunca foi a presença desses conteúdos, mas a identificação automática com eles. Jung dizia: aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Enquanto você acredita ser o autor de tudo, o inconsciente governa por trás. Essa percepção abre espaço para uma mudança sutil, porém profunda. Em vez de tentar eliminar conteúdos indesejados, você começa a observá-los como mensageiros. Em vez de perguntar: como paro de pensar assim? Surge a pergunta: por que isso surgiu agora? Essa mudança marca o início de uma relação madura com a psique. O ego deixa de ser um tirano inseguro e começa a se tornar um mediador. Ele aprende a escutar antes de reagir. Mas aqui existe um ponto delicado. O ego pode tentar transformar essa compreensão em mais uma forma de controle. Agora eu sei que não controlo, então vou tentar controlar melhor. Jung alertava para essa armadilha. A psique não se rende à inteligência estratégica do ego. Ela responde à honestidade, à escuta e à humildade. O inconsciente não quer ser dominado, ele quer ser reconhecido. Quando essa mudança começa a acontecer, você percebe algo quase paradoxal. A vida interna se torna mais fluida justamente quando você para de tentar organizá-la à força. As emoções passam mais rápido. Os pensamentos perdem peso. O medo não desaparece, mas deixa de comandar. Não porque você venceu a mente, mas porque deixou de lutar contra ela. Jung chamava isso de um realinhamento do eixo psíquico. O ego sai do centro e o self começa a ocupar seu lugar natural como princípio organizador. Talvez você esteja começando a perceber que aquilo que você chamava de perda de controle era na verdade um convite à maturidade psíquica. Um convite para abandonar a fantasia de domínio absoluto
e entrar em uma relação mais verdadeira consigo mesmo. Esse é um dos momentos mais difíceis e mais libertadores da jornada interior, porque exige que o ego aceite não ser o autor da história, mas um personagem dentro de algo muito maior. Quando o ego começa a perceber que não controla tudo, duas reações são possíveis: ou ele se rende à realidade psíquica mais ampla, ou se torna ainda mais rígido. Jung observou que muitos sofrimentos emocionais surgem exatamente nesse ponto de resistência. O ego, sentindo-se ameaçado, tenta preservar sua imagem a qualquer custo. Ele passa a vigiar pensamentos, reprimir emoções e negar impulsos que não combinam com a identidade construída. É nesse movimento que a sombra começa a se formar de maneira mais intensa. A sombra não é o que há de errado em você. Ela é tudo aquilo que o ego não conseguiu ou não quis reconhecer como parte da própria experiência. Traços, desejos, fragilidades, medos, agressividade, sensibilidade, necessidades. Tudo o que foi considerado inaceitável, inadequado ou perigoso foi empurrado para fora da consciência. Mas a psique não funciona como um depósito de lixo. O que é rejeitado retorna como sintoma, como repetição, como conflito externo. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. Talvez você já tenha percebido isso na prática. Quanto mais tenta ser forte, mais se sente exausto. Quanto mais tenta ser bom, mais raiva reprimida surge. Quanto mais tenta ser racional, mais ansiedade aparece. O ego acredita que está se protegendo, mas na verdade está se isolando. A sombra cresce na mesma proporção da negação, e quanto mais inconsciente ela permanece, mais autonomia ela ganha. Nesse ponto, o indivíduo não entende por que reage de forma exagerada, porque se envolve nos mesmos padrões, ou porque sente um vazio difícil de nomear. Aqui ocorre uma virada fundamental na psicologia junguiana. O problema não é a sombra existir. O problema é o ego fingir que ela não existe. Quando você começa a reconhecer que não é apenas aquilo que aceita em si mesmo, algo muda profundamente. O sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal. Um chamado da psique pedindo integração. Jung via os sintomas não como falhas, mas como tentativas da psique de restaurar equilíbrio. Quando o ego se fecha, o inconsciente fala através do corpo, das emoções e dos relacionamentos. Integrar a sombra não significa agir impulsivamente nem justificar comportamentos destrutivos. Significa reconhecer internamente aquilo que foi negado. Significa admitir sentimentos desconfortáveis sem se identificar totalmente com eles. Significa perceber que você pode sentir raiva sem ser apenas raiva, sentir medo sem ser apenas medo. Esse espaço interno é essencial. Ele não elimina o conflito, mas transforma a relação com ele. A sombra perde o poder de dominar quando deixa de ser ignorada. Nesse processo, o self começa a se manifestar com mais clareza, não como uma entidade mística, mas como uma força organizadora que busca totalidade. Jung descrevia o self como aquilo que orienta o processo de individuação, empurrando o indivíduo para se tornar quem ele realmente é, não quem aprendeu a parecer. Esse movimento nem sempre é confortável. Muitas vezes, ele desmonta identidades antigas, crenças rígidas e expectativas sociais. Mas ele traz algo que o ego sozinho nunca consegue oferecer: sentido. Você pode perceber esse movimento quando começa a sentir que certas atitudes já não fazem mais sentido, mesmo que antes funcionassem. Quando certas relações começam a pesar, quando velhas metas perdem o brilho, o ego entra em crise porque aquilo que o definia começa a ruir. Mas Jung via essas crises como portais, não como falhas do caminho, mas como sinais de que a psique está tentando se reorganizar em torno de um centro mais verdadeiro. Resistir a isso prolonga o sofrimento. Escutar acelera a transformação. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que algo dentro de você não cabe mais na vida que vinha levando, sentindo um desconforto difuso, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Jung chamaria isso de um chamado do self, não um chamado para abandonar o mundo, mas para abandonar ilusões. Ilusões de controle, de identidade fixa, de perfeição. Quando o ego começa a ceder, a individuação deixa de ser uma ideia e começa a se tornar uma experiência viva. Existe um momento decisivo na vida psíquica em que o ego percebe algo que jamais quis admitir. Ele não é o centro da história. Essa percepção não acontece de forma dramática ou espetacular.
Ela surge como um cansaço profundo, um esgotamento silencioso de tentar sustentar uma identidade que já não corresponde ao que você sente internamente. Jung observou que muitas crises existenciais não são sinais de fraqueza, mas de maturidade. Elas surgem quando o ego já não consegue mais fingir que é o todo. Até esse ponto, a vida costuma ser vivida como um esforço constante de adaptação. Adaptar-se às expectativas, aos papéis, às imagens projetadas. O ego aprende cedo a dizer, sou assim, não sou assado, isso combina comigo, isso não combina, mas a psique é mais ampla do que qualquer definição. Com o tempo, aquilo que foi excluído começa a pressionar por reconhecimento. Não como um ataque, mas como um pedido silencioso de inclusão. A individuação começa exatamente aí, quando o indivíduo deixa de tentar se ajustar à imagem e começa a escutar a totalidade. Jung descrevia a individuação como o processo de tornar-se quem se é, não quem se gostaria de ser, nem quem foi ensinado a ser, mas aquilo que a psique, em sua totalidade, pede para se expressar. Esse processo não elimina o ego, mas o reposiciona. O ego deixa de ser o governante e passa a ser o mediador entre o consciente e o inconsciente. Quando isso acontece, algo muda profundamente na forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que precisava se definir para existir, que precisava saber exatamente quem é, o que quer, para onde vai. Jung mostra que essa necessidade de definição rígida é uma defesa do ego contra a incerteza, mas a vida psíquica é dinâmica. Ela se transforma, se reorganiza, se aprofunda. Quando o ego tenta congelar a identidade, entra em conflito com o movimento natural da psique. O resultado é ansiedade, rigidez, sensação de estar vivendo uma vida que já não faz sentido. No processo de individuação surge uma experiência curiosa. Você começa a sentir que não precisa mais se explicar o tempo todo. Não precisa justificar cada emoção, cada mudança, cada silêncio. Isso não significa indiferença ou isolamento, mas uma nova forma de presença. Jung chamava isso de enraizamento no self, uma sensação interna de coerência que não depende da aprovação externa. O ego, antes ansioso por controle, começa a relaxar. Ele aprende que não precisa comandar tudo para que a vida funcione. Essa mudança interna também altera a forma como você se relaciona com seus pensamentos. Eles continuam surgindo, comentando, avaliando, mas já não possuem o mesmo peso. Você percebe que pensamentos são eventos psíquicos, não verdades absolutas. Eles passam como imagens em uma tela. Jung comparava a psique a um grande teatro, onde múltiplas figuras entram e saem do palco. O erro do ego é acreditar que uma dessas figuras é o diretor da peça. Quando você reconhece isso, a experiência interna se torna mais espaçosa. A individuação não é um estado final, nem uma conquista espiritual. É um processo contínuo de ajuste entre o ego e o self. Há momentos de clareza e momentos de confusão. Há períodos de integração e períodos de conflito. Jung insistia que o caminho não é linear. Ele se parece mais com uma espiral. Você revisita temas antigos em níveis mais profundos. Encontra novas camadas da sombra. Descobre novas possibilidades de ser. Mas a cada volta, algo se torna mais consciente. Talvez você esteja começando a perceber que a verdadeira liberdade não está em controlar a mente, mas em não ser dominado por ela. Não está em eliminar conflitos, mas em compreendê-los. Não está em se tornar perfeito, mas em se tornar inteiro. Esse deslocamento interno é sutil, mas transforma tudo. Porque, quando o ego deixa de ocupar o centro, a vida deixa de ser uma luta constante por identidade e passa a ser um diálogo vivo com a própria psique. Quando o self começa a ocupar o centro organizador da psique, a vida externa inevitavelmente sente o impacto. Não porque você se torna alguém diferente, mas porque deixa de sustentar personagens que já não correspondem ao seu movimento interno. Jung observou que muitos conflitos relacionais surgem exatamente nesse momento. Pessoas que antes pareciam familiares passam a soar estranhas. Ambientes que antes ofereciam segurança começam a gerar desconforto. Isso não acontece porque você se tornou melhor, mas porque deixou de se adaptar inconscientemente. O ego, quando está no comando, vive orientado pela aprovação. Ele pergunta constantemente: como devo ser para ser aceito? Já o self não negocia dessa forma. Ele busca coerência, não aceitação. Quando esse eixo muda,
você começa a sentir uma diferença clara entre agir por medo e agir por verdade interna. Essa mudança é sutil, mas profundamente transformadora. Você percebe que muitas concessões que fazia não eram generosidade, mas medo de rejeição. E muitas ambições que perseguia não eram desejo autêntico, mas compensações psíquicas. Nesse ponto, o sofrimento assume um novo significado. Jung dizia que a dor psíquica é inevitável, mas o sofrimento neurótico é opcional. O sofrimento neurótico nasce da resistência àquilo que a psique pede para se transformar. Quando o ego insiste em manter uma forma antiga, a vida pressiona, sintomas aumentam, conflitos se repetem, sensações de vazio aparecem, não como punição, mas como correção de rota. A psique não busca conforto, ela busca totalidade. Integrar essa realidade exige coragem, porque a individuação frequentemente pede que você abandone certezas, identidades e expectativas que lhe deram estrutura por anos. Isso pode gerar solidão. Jung nunca romantizou esse aspecto do processo. Ele reconhecia que o caminho da individuação, em certos momentos, afasta o indivíduo do coletivo. Não porque ele se torne superior, mas porque se torna mais verdadeiro. E a verdade interna nem sempre é confortável para quem ainda vive a partir de adaptações inconscientes. Com o tempo, algo se estabiliza. Você passa a confiar mais na sua experiência interna do que nas narrativas prontas. Isso não elimina dúvidas, mas muda sua relação com elas. A dúvida deixa de ser uma ameaça e passa a ser um espaço de escuta. O ego aprende que não precisa preencher todos os vazios com respostas imediatas. Jung dizia que suportar a tensão dos opostos é um sinal de maturidade psíquica. Você consegue sustentar a ambiguidade sem colapsar. Essa maturidade se manifesta de forma prática. Você reage menos impulsivamente, observa mais, escolhe com mais consciência, não porque controla tudo, mas porque está menos fragmentado internamente. Quando o self organiza a psique, as decisões tendem a emergir de um lugar mais integrado. Mesmo quando são difíceis, elas carregam um senso de alinhamento interno. Você pode não saber exatamente onde isso vai dar, mas sabe quando algo está fora de sintonia. Talvez você perceba que a vida não se torna mais simples, mas se torna mais honesta. As máscaras caem, inclusive aquelas que você usava para si mesmo. E, curiosamente, isso reduz o medo, porque o medo estava ligado à manutenção da imagem. Quando você já não precisa sustentar uma identidade rígida, perde-se menos energia tentando provar quem se é. Jung via isso como um retorno gradual à autenticidade, não como um ideal moral, mas como uma consequência natural da integração psíquica. Ao chegar aqui, algo importante fica claro: individuação não é isolamento, nem egocentrismo. É relação consciente consigo mesmo. É permitir que a vida psíquica se organize a partir de um centro mais profundo. O ego continua presente, mas agora a serviço do todo. E quando isso acontece, mesmo os desafios mais difíceis passam a ser vividos com mais presença e menos resistência. A vida deixa de ser um campo de batalha interno e passa a ser um processo contínuo de escuta, ajuste e transformação. Chega um momento no processo em que algo se aquieta por dentro, não porque os problemas desapareceram, nem porque a vida se tornou previsível, mas porque a relação com a própria experiência mudou. Jung observou que quando o self começa a ocupar seu lugar como centro organizador da psique, surge uma forma diferente de silêncio. Não o silêncio da ausência de pensamentos, mas o silêncio da não identificação. A mente continua ativa, mas já não domina. As emoções continuam surgindo, mas já não sequestram. Algo em você permanece estável mesmo em meio ao movimento. Esse estado não é euforia, nem iluminação repentina. É uma sobriedade profunda, uma sensação de estar em casa dentro de si mesmo. Jung chamava isso de reconciliação com a própria natureza. Você para de lutar contra quem é e começa a se relacionar com o que é. Isso não elimina conflitos, mas muda a forma como eles são vividos. A vida deixa de ser um teste constante de valor pessoal e passa a ser um diálogo contínuo com o sentido. O sentido, para Jung, não é algo que se inventa racionalmente. Ele emerge quando a vida psíquica encontra coerência. Quando o ego deixa de impor direções artificiais e passa a escutar o movimento mais amplo do self, escolhas começam a fazer sentido
Mesmo quando são difíceis, o sofrimento deixa de ser interpretado apenas como erro ou falha e passa a ser compreendido como parte de um processo maior. Isso não torna a dor agradável, mas a torna inteligível. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando paz como se ela fosse um estado a ser alcançado no futuro. Jung via isso como mais uma armadilha do ego. A paz verdadeira não surge da ausência de conflitos, mas da capacidade de sustentar a tensão sem se fragmentar. Quando você consegue permanecer presente em meio à ambiguidade, algo se organiza internamente. A psique encontra um eixo, e esse eixo não depende de controle, mas de integração. Nesse ponto você percebe algo essencial sobre a voz que falava incessantemente dentro da sua cabeça. Ela não precisa desaparecer, ela apenas perde o poder de definir quem você é. Você passa a reconhecer pensamentos como conteúdos transitórios, não como comandos. A mente se torna uma ferramenta, não um tirano. Jung nunca propôs silenciar a psique, mas compreender sua linguagem simbólica. Quando você entende o que um sintoma quer comunicar, ele não precisa gritar. Essa mudança também altera sua relação com o tempo. O passado deixa de ser apenas um peso e passa a ser uma fonte de compreensão. O futuro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um campo de possibilidades. Você começa a perceber que muitas das pressões que sentia eram projeções do ego tentando garantir segurança absoluta. Quando o self assume, a vida é vivida com mais confiança no processo mesmo sem garantias. Talvez você esteja sentindo agora uma espécie de pausa interna enquanto escuta isso. Um espaço onde não é necessário concordar nem discordar, apenas perceber. Esse espaço é fundamental. Jung acreditava que a consciência se aprofunda não quando acumulamos respostas, mas quando aprendemos a sustentar perguntas. A maturidade psíquica não elimina o mistério da vida, ela nos torna capazes de viver com ele. Ao chegar aqui, algo importante se revela. Você nunca precisou se tornar outra pessoa para encontrar sentido. Nunca precisou eliminar partes de si para ser inteiro. O que faltava não era esforço, mas relação. Relação com aquilo que foi negado, reprimido, esquecido. Quando essa relação se estabelece, a psique encontra repouso. Não um repouso estático, mas um equilíbrio vivo, capaz de se mover sem se despedaçar. Talvez, ao chegar até aqui, você perceba que algo não foi aprendido no sentido comum. Não houve uma técnica entregue, nem uma fórmula para controlar a mente, nem uma promessa de felicidade permanente. O que aconteceu foi mais sutil. Algo foi reconhecido. Jung dizia que a verdadeira transformação não ocorre quando adicionamos algo novo à psique, mas quando nos lembramos do que sempre esteve ali. Quando o ego para de lutar contra a totalidade e passa a servir a ela, a vida interior encontra um eixo mais verdadeiro. A voz na sua cabeça continua. Ela continuará comentando, avaliando, antecipando. Isso faz parte da estrutura psíquica. O que muda é a relação. Você já não precisa mais acreditar em tudo o que ela diz. Já não precisa obedecer automaticamente. Você pode escutar sem se perder, pensar sem se confundir, sentir sem se identificar completamente. Esse espaço interno não é vazio, ele é presença. É ali que o self se manifesta de forma mais clara, não como uma ideia, mas como uma sensação silenciosa de coerência. Jung acreditava que a maior parte do sofrimento humano vem da alienação em relação à própria psique. Vivemos como estranhos dentro de nós mesmos, reagindo a forças que não compreendemos, tentando controlar aquilo que pede escuta. Quando essa alienação começa a se dissolver, algo essencial se reorganiza. A vida não se torna perfeita, mas se torna habitável. Você passa a caminhar com mais honestidade, menos medo e mais responsabilidade real por si mesmo. Talvez você esteja sentindo agora algo difícil de colocar em palavras. Um misto de alívio, estranheza, silêncio ou até emoção contida. Não tente nomear isso imediatamente. Jung diria que algumas experiências precisam amadurecer no inconsciente antes de se tornarem claras. Permita que isso ecoe. Permita que a psique faça seu trabalho. Nem tudo precisa ser resolvido agora. O simples fato de você ter sustentado essa escuta já é parte do processo de individuação. Se algo aqui tocou você, não foi por acaso. A psique reconhece quando encontra uma linguagem que fala com ela, e esse reconhecimento é profundamente pessoal. Por isso, eu gostaria de te convidar a fazer algo simples, mas importante. Compartilhe nos comentários o que você sentiu ao ouvir este vídeo, não o que você entendeu racionalmente.
mas o que se moveu por dentro. Às vezes, colocar isso em palavras é o primeiro passo para torná-lo consciente. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se esse conteúdo dialoga com o momento que você está vivendo, considere se inscrever no canal. Aqui, a proposta não é oferecer respostas rápidas, mas criar espaços de escuta, profundidade e integração, sempre a partir da psicologia de Carl Jung e do processo real de amadurecimento psíquico. Ao se inscrever, você sinaliza para si mesmo que esse diálogo interno importa. A jornada da individuação não termina, ela apenas se aprofunda, e cada vez que você se permite olhar para dentro com mais honestidade e menos julgamento, algo se reorganiza. A vida continua com seus desafios, mas você já não caminha totalmente perdido neles. Existe um centro mais profundo sustentando o movimento, e esse centro não precisa falar alto para ser real. Obrigado por estar aqui, por sustentar essa escuta até o fim. A conversa continua, não apenas neste canal, mas dentro de você. E talvez, a partir de agora, você consiga ouvir essa voz interna com mais clareza, sem confundi-la com quem você realmente é.